O que é que vai fazer quando tiver o problema resolvido? Vou aliviar. Vou ficar aliviado. Porque se durar até lá, deixarei ficar os meus filhos melhor do que o que estão. Muito obrigado. Albino Moreira chegou a ter 950 mil euros aplicados no BPN. A 2 de novembro de 2008, no dia em que o banco foi nacionalizado, quis levantar o dinheiro todo. Percebeu que o gerente da agência de FAF lhe aplicara o dinheiro em produtos que nada tinham a ver com o depósito a prazo clássico que Abílio jurava ter contratado. A administração do BPN, nacionalizado, dera instruções precisas aos funcionários para que apenas os depósitos clássicos fossem pagos. O resto, que fosse reclamado à SLN, a holding que antes era a proprietária do banco. E ninguém está a fazer mal. Nós queremos levantar o nosso... Não sei o que é que se passa. Esta primeira decisão da administração nomeada pela Caixa Geral de Depósitos estendeu a revolta ao país inteiro. O buraco que a gestão de José Oliveira e Costa abrira no BPN, de cerca de 2 mil milhões de euros, entrou diretamente no déficit de 2010. Nesse dia, os prejuízos do BPN foram oficialmente nacionalizados. Quando nacionaliza, portanto, esse custo dos capitais próprios é suportado por quem? Se é do Estado, é pelos contribuintes, naturalmente. Acabou, na nossa opinião, por a nacionalização ser mesmo uma mentira, foi um embuste. Temos aqui o Sr. Ministro das Finanças, não podemos prolongar. Em maio de 2009, Teixeira dos Santos, o ministro socialista que assumiu a decisão política de nacionalizar, foi ao Parlamento revelar uma verdade frágil, perigosamente efêmera. Até agora o Estado não suportou €1 sequer. O BPN enganou-nos. Tiremos o nosso dinheiro. O ministro já sabia que a intervenção no BPN ia resultar em milhares de milhões de perdas e já sabia que a Caixa Geral de Depósitos tinha financiado o banco para o banco poder pagar as suas responsabilidades e já sabia que a revalorização daqueles ativos nunca iria ser suficiente para recuperar o dinheiro todo. A história, de facto, não deu razão a Teixeira dos Santos. A fratura aberta pela gestão de Oliveira e Costa tem custos que se pagam dia a dia. A herança de 2 mil milhões de euros já subiu para 3.400 milhões. Como? É fazer as contas. Para que o BPN pudesse continuar a funcionar, cumprindo os rácios exigidos pelo Banco de Portugal, o Estado teve de pedir um empréstimo à Caixa Geral de Depósitos de 3,5 mil milhões de euros. Os juros hão de pesar na carteira do país até 2020. Este ano, 2012, este valor ascendeu a 236 milhões de euros. Não são trocos. Não são trocos. Portanto, é previsível que se mantenha, não é? Um valor muito próximo deste continua a ser debitado a nosso débito, a seu e a meu e das pessoas que nos estão a ver, durante os próximos anos. E, portanto, tudo somado, no final deste ano, aproximadamente dos 3.400 milhões de euros. Em 2010, o Estado lançou as bases da reprivatização do BPN, que viria a acontecer só em 2012. O banco nacionalizado foi partido em 3 bocados, integrados em 3 veículos públicos criados de propósito. A Parvalorem integrou a atividade associada à gestão bancária. A Parups ficou responsável pelos ativos imobiliários e a Par Participadas ficou a gerir todas as empresas que antes da nacionalização já pertenciam ao universo BPN. São ativos imobiliários e são ativos que representam créditos sobre empresas. Tiremos o nosso dinheiro. Basta de enganar os portugueses. A gestão nacionalizada do BPN contribuiu para escavar o buraco. Não foi resolvido o problema da liquidez, a sangria dos depósitos aumentou desmesuradamente, os capitais próprios estavam negativos, a rentabilidade não aconteceu. Os contribuintes pagaram. Dívidas de elevado montante por cobrar, quebras acentuadas de liquidez, perda
de clientes importantes, ativos imobiliários em processo contínuo de desvalorização. Queremos o nosso dinheiro. A gestão do BPN foi deixada 4 anos nas mãos da Caixa Geral de Depósitos. Para todos os efeitos, um banco concorrente. Provavelmente o BPN devia ter tido uma gestão autónoma da administração da Caixa Geral de Depósitos. Julgo que isso teria acautelado uma melhor gestão e teria tido melhores resultados do que a situação criada com uma enorme confusão entre a administração do BPN e a administração da Caixa Geral de Depósitos. Eu acho que o governo anterior descansou demasiado sobre a administração da Caixa Geral de Depósitos. Nacionalizou, atribuiu a gestão do BPN à Caixa Geral de Depósitos e depois dormiu sobre o assunto. Acho que a lógica da Caixa Geral de Depósitos na administração do BPN nacionalizado foi muito casuística. Era conforme o cliente também fosse cliente da Caixa Geral de Depósitos, era conforme o cliente eventualmente pudesse um dia vir ser cliente da Caixa Geral de Depósitos. Francisco Nogueira Leite, presidente do Conselho de Administração dos 3 veículos que gerem os destroços do BPN, não aceitou a gravação da conversa que tivemos, mas autorizou-nos a reproduzir a declaração mais crítica de todas as que registámos sobre a gestão da Caixa Geral de Depósitos. Hoje, com o conhecimento dos factos, concluo que a gestão repleta de indícios criminais do ex-BPN foi substituída por uma ausência de estratégia e gestão em que os grandes condenados do caso BPN fomos todos nós, contribuintes em geral e, infelizmente, os trabalhadores em particular. Foi um grave erro nomear uma administração com vários elementos comuns ao BPN e à Caixa Geral de Depósitos. Para além do óbvio conflito de interesses por se exercer ao mesmo tempo a gestão em 2 instituições concorrentes, conduziu-se toda esta organização à paralisação e à degradação dos seus ativos, com enorme perda de valor para o acionista, que passou a ser então o Estado. A gestão da Caixa Geral de Depósitos chegou a levantar dúvidas ao próprio Presidente da República, sempre muito contido nas análises ao caso BPN. Em 2010, todavia, Cavaco não resistiu e apontou o dedo à forma como os administradores nomeados pela Caixa geriam o dossiê da recuperação dos créditos. A recuperação, até este momento, tem sido bastante fraca, se é que ocorreu alguma. E isto pode estar na escolha do modelo, e quando ele não resulta, então temos que revê-lo, do modelo de gestão, ou pode estar na acumulação de funções, de administradores serem em simultâneo administradores de uma Caixa Geral de Depósitos e de um outro banco. Não parece uma coisa assim muito normal. Ao longo de 5 meses de investigação, recuperamos o rastro dos 4 anos de gestão da Caixa Geral de Depósitos e identificamos algumas das decisões que podem ter contribuído para abrir ainda mais a cratera de Oliveira e Costa. No ato da posse, a última gestão privada do BPN encomendou 2 auditorias ao banco. Os resultados preliminares, divulgados já em cima da data da nacionalização, detectaram cerca de 700 milhões de euros de prejuízos. Esse número triplicou na auditoria encomendada pela gestão da Caixa Geral de Depósitos. A empresa que auditou era a mesma, a Deloitte. Depois dos 340 milhões para o valor 1.000 e muitos milhões, não sei, 1.700 milhões, não sei qual foi o critério. E eu penso que pode ter a ver com o seguinte, de serem muito mais rigorosos em alguns aspectos. De certeza que tem explicação para isso a Deloitte. Via e-mail, a Deloitte avisou-nos que não prestaria quaisquer esclarecimentos. A multinacional de auditoria atravessou todas as fases do BPN. Auditou a gestão de Miguel Cadilho e manteve o posto nos 4 anos da Caixa Geral de Depósitos. Mais complexo, todavia, é o papel da Deloitte na reprivatização do banco e na venda ao BIC. Quem audita as contas do BIC? A Deloitte.
Normalmente, portanto, há auditoras diferentes, para bancos diferentes, quando, portanto, uma questão de não pôr os ovos no mesmo cesto. Mas aqui estamos a falar de momentos estratégicos, não é? Nacionalização e reprivatização, sempre com o mesmo auditor externo. Ok. Soutor, muito obrigado. O contrato de reprivatização libertou o BIC do peso do lixo tóxico. As dívidas com elevadas taxas de incumprimento não passaram para o lado do comprador. A avaliação dessas taxas de incumprimento precisou do parecer dos auditores. Se a mesma empresa trabalhava para os dois lados, a possibilidade de favorecer um deles torna-se efetiva. Entre março de 2012, o mês da aquisição, e dezembro, o BIC pôde, por contrato, transferir créditos cujas taxas de incumprimento se tivessem, afinal, revelado superiores ao inicialmente calculado. O BIC foi o grande vencedor de todo este processo do BPN e que foi o grande beneficiário no epílogo, na fase final de tudo isto. Comprar um banco por 40 milhões é, de facto, um preço de saldo. Tanto mais que, como já disse, tudo o que é lixo está fora do banco. Não há riscos para o BIC. O que se compreende, também ninguém iria comprar um produto com risco, não é? Ao mesmo tempo que a Deloitte vai resistindo a todas as fases do BPN, auditando inclusivamente o processo de venda, um administrador vai percorrendo idêntico percurso. Um administrador do BPN, curiosamente o único que ainda veio, que se manteve da equipa de Miguel Cadilho na gestão do Banco Nacionalizado, Rui Pedras. Exatamente, está hoje no BIC, banco que comprou o BPN. E neste processo todo foi um administrador, um gestor, que teve muitas responsabilidades na partilha, na seleção do que ficava no Estado e do que ia para o BIC. Portanto, apesar de todo o escândalo do BPN, continuaram-se a usar velhas receitas. Fui o único administrador que transitou da administração Miguel Cadilho para a administração do Banco Nacionalizado. Rui Pedras chegou à administração de Miguel Cadilho vindo da CMVM, onde estivera com Teixeira dos Santos. O Ministro das Finanças tê-lo-á desafiado para continuar na administração do BPN nacionalizado. Pedras continuou. Quando o Estado dividiu o BPN em 3 partes e alojou os escombros do banco em 3 veículos, Rui Pedras ficou a administrá-los. Saiu da Parvalorem pelo próprio pé. Semanas depois, tomava posse como administrador do BIC. Rui Pedras decidiu não dar entrevista à SIC, pelo menos para já. No final de janeiro, a carteira de créditos gerida pela Parvalorem já ultrapassava os 4,2 mil milhões de euros. Eis o pacote que o BIC, por alguma razão, rejeitou. É preciso ser muito otimista, ou creio que todos nós sejamos muito otimistas, anunciar ou prever ou presumir que daquele lixo todo que está hoje nas sociedades se vai tirar alguma coisa de muito útil. De facto, a montanha das dívidas em incumprimento não para de crescer. Os juros contam dia a dia. Em dezembro, a SIC revelou alguns dos nomes que integravam a lista dos principais devedores. Menos de 2 meses depois, o monstro ganhou nova forma. A Galilei, a holding que sucedeu à SLN, ocupa o primeiro lugar da lista com uma dívida superior aos 1.300 milhões de euros. As empresas que foram nacionalizadas e que integravam o universo BPN devem agora mais de 600 milhões de euros. Mas a lista dos 10 maiores devedores inclui ainda nomes associados aos negócios que fizeram a ruína do banco. Emílio Catum deve quase 180 milhões de euros. Aprígio Santos, mais de 145 milhões. Carlos Marques, quase 90 milhões. António Cavaco, quase 80 milhões. Neves dos Santos e Almiro Silva, praticamente 60 milhões de euros cada um. A dívida de Joaquim Coimbra,
um dos principais acionistas da SLN, antigo dirigente do PSD e membro da Comissão de Honra de Cavaco Silva, essa dívida também ronda os 60 milhões de euros. A dívida da Galilei SLN exige detalhe. Mais de metade dessa parcela de 1.300 milhões representa o dinheiro cujo rastro se perdeu nas offshores. A SLN, hoje Galilei, é a última beneficiária dessas contas. Como tal, as dívidas caem-lhe inteiras no bolso. Há offshores onde estão chamadas contas de investimento. Bom, isso claramente é uma problemática bancária. Há pagamentos feitos, por exemplo, a funcionários que ainda hoje são da Parvalora. Há algumas situações que ambas as partes reconheceram que se tinha que fazer uma análise fina, passa a expressão, para, no fundo, com justiça, com clareza, com transparência, com retidão, pudéssemos verificar material e substancialmente aquilo que poderia ser imputado ao Grupo Galilei como atividade económica e aquilo que, naturalmente, foi o resultado de atividade relativamente em benefício do próprio banco. Se dessa análise fina resultar uma dívida próxima dos tais 1.300 milhões, a Galilei sucumbirá. Estamos com 70 empresas, temos 1.500 trabalhadores e temos 1.100 acionistas. A 30 de janeiro de 2013, mais de 60% da carteira de créditos da Parvaloram estava já em contencioso, ou seja, mais de 2,5 mil milhões de euros. Uma parcela gigantesca em plena fase de incumprimento. Perguntar-me-á, eu respondo da mesma maneira, porque é que alguns destes créditos não são recuperados? Eu não entendo. À medida que o tempo passa, sobem os juros dos créditos em incumprimento, cresce a taxa de incumprimento dos próprios créditos e explode a desvalorização dos ativos imobiliários. A situação, ao longo do tempo, nomeadamente em termos dos mercados e do setor financeiro, tem-se vindo a deteriorar e não a melhorar. A passagem do tempo, é minha convicção, teria piorado esta situação. A secretária de Estado, que assumiu o dossiê BPN, foi à Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso BPN a explicar-se por 2 vezes. Com esse pretexto, recusou uma entrevista à SIC. Ninguém, do Ministério das Finanças, aceitou falar para esta reportagem. Sr. Ministro, deixe-me só fazer uma pergunta sobre o BPN, se faz favor. Já é possível calcular o montante das imparidades em setembro de 2012? Eu não vou fazer nenhum comentário, senão os comentários que farei em homenagem ao professor Ferreira do Amaral. Bom dia, Sr. Bom dia. Pedro Coelho. Diversas fontes que contactámos ao longo deste processo apontam falhas graves à gestão do BPN nacionalizado. A última administração privada lançou 100 milhões de euros em obrigações com o propósito de aumentar o capital do banco, injetando liquidez. Um diretor do BPN enviou um e-mail a subordinados convencendo-os a vender com esmero essas obrigações. Pequenos investidores acreditaram e a venda foi um sucesso. Quando o banco foi nacionalizado, os subscritores tentaram transformar as obrigações em dinheiro e a administração nacionalizada fechou-lhes a porta na cara. Um gesto que terá custado caro ao banco. Desde a desmotivação dos próprios trabalhadores, que estavam a ser pressionados por subscritores de papel, ameaçados alguns por subscritores de papel, e desde a saída desses clientes, subscritores de papel, porque se sentiram enganados, eu acho que o banco perdeu muito mais do que os 110 milhões. A mensagem que pretendemos com esta decisão passar é de que estejam tranquilos. Os vossos depósitos estão, a partir deste momento, plenamente seguros, uma vez que o Estado toma nas suas mãos os destinos desta instituição e vai solicitar à Caixa Geral de Depósitos que assegure a gestão desta instituição. A recomendação do Ministro não foi seguida pela gestão da Caixa Geral de Depósitos. Os administradores, nomeados pelo Banco Público, decidiram tornar inseguras todas as aplicações que não eram depósitos a prazo clássicos. É de raiva este cantar, é de raiva este cantar,
queremos o nosso dinheiro. Ninguém nos pode O calar. Ministro das Finanças disse que assumia os depósitos do BPN, e assumia tudo, os depósitos dos clientes do BPN, e até este momento não se vê nada. E deve-me 90 mil euros. E era tudo quanto eu tinha. E há coisa de 15 dias, em Leiria, um banco fui para levantar à conta desse dinheiro 200 euros para passar o Natal e não me quiseram dar. Os clientes que não conseguiam reaver o dinheiro aplicado perderam a confiança no banco. Foram milhares, em todo o país, a bater com a porta. Os depósitos de clientes do BPN, Alimento Vital, caíram 62%. Sublinho, 62% entre 31 de dezembro de 2008 e 31 de dezembro de 2011. Miguel Cadilho liderou a última administração do BPN privado. Foi por 2 vezes à Comissão de Inquérito ao caso BPN saldar as contas com os que tomaram a decisão política de nacionalizar o banco. O Banco de Portugal falhou. Miguel Cadilho recusou uma entrevista à SIC. A nacionalização não inverteu o ritmo dos levantamentos, pelo contrário. A SIC apurou que a Segurança Social integra a lista das entidades que transferiram depósitos para outros bancos, incluindo para a Caixa Geral de Depósitos, cuja administração era comum à do BPN. A retirada de depósitos provocou uma crise aguda de liquidez no banco. Tal não impediu que o BPN continuasse a emprestar avultadas somas a empresas públicas e a grandes empresas privadas. Estes documentos demonstram que o Grupo Sonai assinou em 2009 créditos de 20 milhões de euros. A Metro do Porto, 10 milhões no último dia de 2009. E a CP, mais de 9 milhões em 2010. A Caixa Geral de Depósitos colocou no topo da administração do BPN um dos seus administradores, Francisco Bandeira, na altura vice-presidente da Caixa Geral de Depósitos. Acumulou cargos e vencimentos. Foi 2 vezes ao banco. Falou 2 vezes com os colaboradores. Dr. Francisco Bandeira. Exatamente. Uma pessoa que não sabia o que se passava. Francisco Bandeira não encontrou buraco na agenda para uma entrevista com a SIC. Este ex-funcionário do BPN foi um dos 100 que o BIC não escolheu. Há outras 400 nos veículos que administram os destroços do BPN que serão dispensados até março. A juntar ao buraco, a venda do BPN ao BIC criará 500 de desempregados diretos. Para quem começou do nada e atingiu um lugar de destaque, sentiu-se sempre orgulhoso do seu trabalho, era elogiado, foi premiado, a chegar agora ao fim e dizer assim, o que é que eu vou fazer? E vou para o desemprego? O mais grave que isso é, eu nem sei se vou ter fundo de desemprego. Nós sentimos que perdemos tudo. Nós não fizemos nada para merecer isto. Há culpados, mas ninguém nos vai buscar. E a grande parte dos desonestos foram trabalhar para outra instituição, tiveram novamente tudo o que tinham, continuam a ganhar principalmente alguns dos senhores, mais do que o seu Presidente da República e do que o seu Primeiro-Ministro, porque já o ganhavam cá também. E são pessoas que levaram o banco à falência. Antes de perdermos o fio da história, teremos de fazer um pequeno esforço de memória. Há 15 anos, houve um tempo de miragem que contribuiu para nos deixar a todos neste estado. Um pequeno banco faz o que fazem os pequenos quando querem ser grandes. Estica-se, empoleira-se. Quando os muito pequenos que querem ser grandes são falhos de caráter, acotovelam, espezinham, trepam, agigantam-se. 1998. O BPN era um banco minúsculo.